Se um cachorro se machucar, ele começa a lamber a ferida na mesma hora. Isso ajuda porque a saliva dele contém lisozima, uma enzima que desintegra as bactérias. A humanidade aprendeu a tratar muitas doenças graças aos animais. Mas hoje estamos interessados nessa espécie de primata aqui. O chimpanzé, eles são macacos bem inteligentes. Eles fazem e usam ferramentas, têm habilidades de autoconsciência, colaboração e aprendizado com o próprio erro e experiência. Mas só recentemente um grupo de pesquisadores percebeu que os chimpanzés têm medicina. Uns cientistas conseguiram registrar pela primeira vez um curioso processo de tratamento entre os chimpanzés do Parque Nacional de Loango, no Gabão. O objetivo do projeto era estudar a interação entre os animais, suas formas de caça, o uso de ferramentas, mas ninguém suspeitava que os chimpanzés usariam insetos, e não como comida. Primeiro, os cientistas notaram que uma chimpanzé fêmea estava colocando algo na pata ferida de seu bebê, e esse algo tinha que ser capturado primeiro. Cerca de uma semana depois, a situação se repetiu, mas com outro animal, e depois, várias vezes durante o ano. Os macacos aplicavam insetos em suas próprias feridas. Às vezes, tratavam uns aos outros dessa maneira. Isso é realmente uma evidência única, porque uma coisa é mastigar umas folhas medicinais. Outra completamente diferente é cuidar da saúde de outro animal. Tem certeza que isso não são besouros? Sim. Próximo! Se bem que isso soa realmente estranho. Julgue você mesmo. Por acaso, ocorreria algum humano meter insetos num corte? Eles são sujos. E qual é o sentido disso? Mas parece que há mais sentido do que pode parecer à primeira vista. Todos os insetos contêm muitos micróbios que constantemente competem e lutam entre si. Os componentes tóxicos formados como resultado disso não só ajudam os próprios insetos a sobreviver, mas também atuam como antibióticos naturais. Ou seja, os chimpanzés não enfiam nas feridas abertas a primeira coisa que encontram. Eles sabem exatamente que os insetos impedirão a infecção e os ajudarão a se recuperar. Chimpanzés! Agora, até os humanos estão planejando usar insetos como fonte de novos antibióticos, já que os habituais não estão mais funcionando. E pelo visto, este não é o único exemplo de tratamento com insetos. A humanidade aprendeu a fazer isso há muito tempo, e usamos de tudo, de formigas e cupins a gafanhotos e bichos da seda, e também moscas da carne. Já nos tempos antigos, eles eram colocados especialmente em feridas para prevenir a contaminação ou eliminar a infecção, e em seguida, acelerar a cicatrização. E sim, é tão nojento quanto parece, mas realmente ajuda. A terapia com larvas continua a ser usada na medicina militar até hoje, mesmo as pessoas já tendo acesso a vários medicamentos modernos. Mesmo assim, para mim, o tratamento com larvas parece assustador. Eu entendo, ele funciona, e o Steve não podia deixar de mencionar isso no roteiro, mas não consigo evitar. Mesmo o uso de veneno de abelha não parece tão desagradável, embora estejamos falando de picadas. Você já deve ter ouvido falar que algumas pessoas permitem voluntariamente que abelhas as piquem, só para fins médicos, é claro, e unicamente em lugares específicos. Um dos principais componentes do veneno de abelha, a melitina, cura a inflamação e reduz o inchaço e a dor, por exemplo, em pacientes com artrite. Fala a verdade, você teria coragem de levar picadas de abelha em nome da saúde? Mas as pessoas, às vezes, fazem tratamentos com coisas muito estranhas que podem não ajudar em nada e até prejudicar. É melhor voltarmos aos animais. Eles não têm internet, então ninguém vai falar para eles sobre os benefícios fictícios de remédios absolutamente inúteis. Todo primata que domina a medicina é praticamente um médico veterinário certificado que sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe, por exemplo, exatamente onde conseguir analgésicos. Macacos infectados com o parasita Trichuris trichiura comem 2 vezes mais casca de árvore do que os animais saudáveis, mas não só porque a casca remove o parasita do corpo. 7 dos 9 tipos de árvores e arbustos que os macacos doentes comem têm um efeito analgésico. Não é a mesma coisa que simplesmente tomar um comprimido, claro, mas na natureza, a casca pode ser considerado um remédio bastante acessível. O macaco Piliocolubus kirk não fica atrás de seus parentes primatas médicos. Ele se alimenta de carvão, mas só quando se vive em jardins ou perto de habitações humanas. O carvão é conhecido por ser muito útil na remoção de compostos tóxicos do organismo ou de qualquer coisa que interfira na digestão. Mas por que os Piliocolubus que vivem em jardins dão tanta atenção ao carvão? Pelo visto, lá crescem muitas amêndoas e mangas, e o carvão ajuda a digerir melhor esses alimentos. A população desses primatas é até maior
maior em áreas onde crescem amêndoas e mangas. E onde há carvão, é claro. Se todos os primatas se juntassem, eles provavelmente abririam uma companhia farmacêutica. Os saguis gostam de comer frutas com sementes grandes que são cobertas por uma casca pegajosa. E isso, claro, não é apenas uma coincidência. Os saguis são pequenos primatas com um trato digestivo curto. Então, eles simplesmente não comeriam algo incômodo se não fosse benéfico. Os cientistas acreditam que o grande número e o tamanho das sementes não digeridas que passam constantemente pelo intestino do sagui ajudam a expelir mecanicamente os parasitas intestinais. Pelo visto, eles simplesmente não conseguem ficar lá dentro. Sabe, quanto mais eu aprendo sobre os tratamentos dos macacos, mais me parece que eles conseguiram ficar muito bons em medicina. Talvez até melhor que os humanos em alguns aspectos, se levarmos em conta o nível de inteligência, é claro. Ou vai ver, os macacos simplesmente lidam com doenças mais facilmente? Há evidências, embora não estejam 100% confirmadas, de que os primatas realmente se recuperam mais rápido que os humanos. Dizem, por exemplo, que os chimpanzés se recuperam da noite para o dia tanto em cativeiro quanto na natureza. Já as pessoas... Bem, se eles não são o Wolverine, dificilmente podem se gabar de tal velocidade de regeneração. As razões para esta diferença são desconhecidas. Falando nisso, se você fizer alterações nos genes dos camundongos e adicionar um defeito humano neles, as feridas começarão a cicatrizar mais lentamente. Estou começando a pensar que os humanos são completos perdedores neste assunto. Mas pelo menos inventamos a prevenção de doenças. Que outro animal pensa tão à frente a ponto de evitar várias situações desagradáveis com antecedência? Como assim os macacos escovam os dentes? Steve! O que está escrito aqui? Ei! Depois de comer, macacos adultos e jovens escovam os dentes. Os pesquisadores já notaram mais de uma vez que eles seguram uma fibra fina entre os dentes e a puxam. Os macacos usam vários materiais como fio dental, penas de pássaros, grama, fibra de coco, fios de nylon e até arame de metal. Eu até já mencionei o uso do cabelo em um dos vídeos anteriores. E não se esqueça que muitos dos pratos no menu de macacos são, digamos, não muito limpos. Sujeira, lodo, pelo, espinhos. Para se livrar dessa camada não comestível, os macacos lavam a comida em poças ou a envolvem em folhas e esfregam para limpar. Que outro animal se incomodaria com isso? Além disso, esses hábitos geralmente aparecem de forma espontânea e se espalham muito rapidamente. Os macacos japoneses lavam batatas doces antes de comer, mas só começaram a fazer isso em 1953, quando uma fêmea chamada Imo descobriu que batatas sem areia e terra tinham um sabor muito melhor, e nada fica rangendo nos dentes e há menos problemas com a digestão. Mas os macacos pregos foram ainda mais longe. Independentemente de onde vivem, esses macacos se lambuzam com uma variedade de substâncias de cheiro forte, incluindo centopeias, formigas, limões e cebolas. Você consegue imaginar esse perfume? Talvez tenha a ver com a interação social. Bem, você sabe, você cheira a cebola, eu cheiro a cebola, brother! Mas a outra versão. Esta aplicação de várias substâncias pungentes no corpo serve para prevenir contra parasitas. Sim, os pequenos macacos pregos pensaram até nisso. Onde conseguem, eles mesmos se lambuzam, e onde não, eles pedem aos amigos. Será que isso pode ser considerado uma massagem relaxante com óleos aromáticos? E a propósito, já que estamos falando de relaxamento... Aqueles mesmos macacos japoneses que aprenderam a lavar batatas também sabem muito sobre relaxamento. Para aliviar o estresse, eles, como muitas pessoas, tomam banhos quentes. No entanto, não há jacuzzis no mundo animal, então os macacos vão até as fontes termais. Antes, se acreditava que eles usavam esses reservatórios apenas para se aquecer no inverno, mas os cientistas descobriram que os banhos quentes reduzem os níveis de hormônio do estresse em primatas. Ou seja, os macacos apenas relaxam para valer. Só faltam umas bebidas para tudo ficar ótimo. Se bem que... não, na verdade, isso não é nada bom. Os macacos são realmente capazes de beber álcool e, como os humanos, ficarem viciados. Especialmente quando começam em uma idade jovem ou está relacionado à hereditariedade. E os macacos, como os humanos, bebem muito justamente em situações estressantes para poder lidar com elas. Você já viu um macaco bêbado? Bem, ele fica um pouco instável. Tá bom, ele simplesmente caiu. Ah não, não caiu. Ah não, caiu sim. Vamos dar crédito ao pobrezinho. Ele realmente tentou? Ei, por que você está subindo neste galho? Ele está no chão. Você não... tá bom, vamos lá.
Isso parece ter sido ensinado aos macacos pelos humanos. Eu não ficaria surpreso se fosse verdade. Nem para ensinarmos algo útil aos animais, como eles nos ensinam. Há muitos anos, os cientistas pesquisam os métodos de tratamento de primatas para depois aplicar o conhecimento adquirido em humanos. O professor Eloy Rodrigues, por exemplo, argumenta que certos compostos que os animais usam para matar vermes parasitas podem ser úteis contra tumores, sem falar nas plantas com propriedades antimicrobianas. Até o momento, menos de 5% das plantas das florestas tropicais foram testadas em termos de propriedades medicinais. Você pode imaginar o tipo de remédios que podem estar escondidos nas florestas? E a humanidade pode encontrá-los. Basta observar os macacos mais de perto e fazer pesquisas, claro. No entanto, mesmo sem experimentos de laboratório, algumas pessoas usam o conhecimento dos animais para lidar com doenças. Na Indonésia, os orangotangos se lambuzam com uma mistura espumosa de saliva e folhas de Dracena cantlei. Os indígenas locais usam esta planta de maneira semelhante para aliviar dores nas articulações e nos músculos. E as análises científicas mostraram que a Dracena cantlei realmente tem propriedades anti-inflamatórias. Os orangotangos manjam. Mas o que as pessoas podem fazer se os macacos não moram perto delas? Observar os ursos. Estou falando sério. Os ursos negros sabem tudo sobre as propriedades curativas da raiz de uma planta chamada Oxá. Na aparência, ela parece uma mistura de salsa e endro cultivada nas montanhas. As raízes de Oxá podem causar bolhas nas membranas mucosas dos humanos, se a pessoa tentar comer uma raizinha que seja. Mas os ursos negros usam raízes de Oxá para tratar a dor da artrite. O biólogo Sean Sigstead afirma que os residentes locais também sabem dessa característica medicinal e tudo graças à observação dos ursos negros. Eu não sei exatamente como as pessoas usam as raízes. Espero que elas não as comam. Até mais!